Boa noite. Que Jesus nos ampare a todos. Gratos estamos por esta oportunidade abençoada. Pedindo a Deus e a Jesus por todos os necessitados do corpo ou da alma. Que a misericórdia do Pai se faça em todos os corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Jesus demonstrou a existência do Espírito e a sua sobrevivência à desagregação do corpo. A palavra do Cristo, em todos os seus princípios e confirmada pelo Espírito, comprova a vida além túmulo, a sobrevivência do homem após a transição que chamamos morte. Jesus afirma que, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Está em João, capítulo 12, 49 e 50. E em Lucas encontramos no capítulo 20, 38, Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para Ele vivem todos. E com o fato mais extraordinário da história, temos a ressurreição do Cristo, libertando assim o homem do jugo da dúvida. Jesus traz a imortalidade como base de sua doutrina. Jesus aliou a palavra aos fatos, aos fenômenos espirituais e, por que não dizer, mediúnicos, e aos princípios da moral mais pura, elevada e simples, que é a lei do amor. Essa vida eterna nos proporciona os meios de redimirmos, de nos aperfeiçoarmos para a conquista da felicidade. Esta foi a missão do Cristo, salvar a humanidade, mostrar o caminho, ensinar a conduta cristã. E do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, a parte de instruções dos Espíritos, temos a mensagem do Espírito da Verdade, Bordeaux 1861, no item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Comentando esta página, vamos encontrar no capítulo 67 do livro O Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Eurípides Barçanufo, Mediunidade e Jesus. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo
esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor, entre Elias e Moisés, e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta, ou apaziguando as forças da natureza, e confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar, a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas, sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através do achincalhe. Tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Eurípides Barçanufo. Também encontramos no livro Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz, sobre Jesus e mediunidade. A página que vamos ver foi recebida por Francisco Cândido Xavier. Vamos acompanhar alguns tópicos. Jesus e mediunidade, é o capítulo 26. Divina mediunidade. Em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar, não podemos esquecer que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina. Desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas,
representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações, não na forma social que sempre lhes será vestimenta às necessidades de ordem coletiva, mas no ádito das almas, em função da vida eterna. Mais à frente, ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito em todos os climas da terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Médiuns preparadores. Aqui vamos ver André Luiz trazendo aqueles que participaram ali com Jesus, que possuíam uma moral ilibada, eram medianeiros desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Prosseguindo, informamo-nos assim nos apontamentos da Boa Nova de que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, precursor do médium divino, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que Maria, a jovem simples de Nazaré, que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais, se achava em posição de louvor diante do Eterno Pai. Que José da Galileia, o varão que o tomaria sob paternal tutela, era justo. Que Simeão, o amigo abnegado, que o aguardou em prece durante longo tempo, era justo e obediente a Deus. E que Ana, a viúva que o esperou em oração no templo de Jerusalém por vários lustros, vivia servindo a Deus. Nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho, surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo para daí expandir-se na renovação do mundo. Agora ele vai falar sobre efeitos físicos. Cedo começa para o Mestre Divino, erguido à posição de médium de Deus, o apostolado excelso em que lhe caberia carrear as noções da vida imperecível para a existência na Terra. E André Luiz cita, aos 12 anos, ouvindo e interrogando os doutores de Israel, provocando admiração. Em Caná da Galileia, com a ação sobre a matéria transformando a água em vinho. De outra feita, multiplicou pães e peixes para saciar a fome da turba, inquieta que lhe ouvia os ensinamentos. Quando os discípulos, assustados diante da tormenta, pedem-lhe socorro, Jesus tranquiliza a natureza em desvario. Quando em levitação caminha sobre as águas, e também quando conversa com os 2 desencarnados materializados diante dos aprendizes, diante dos discípulos. Em Jerusalém, desmaterializa-se ante a expectação geral, e também em Jerusalém produz a voz direta. Todos esses fenômenos de efeitos físicos foram realizados com a colaboração de servidores espirituais que lhe assessoravam o ministério de luz. André Luiz traz agora efeitos intelectuais. No capítulo dos efeitos intelectuais, ou se quiser, nas provas da metapsíquica subjetiva, reconhecemos Jesus nos mais altos testemunhos,
foi quando Jesus viu ali os acontecimentos futuros. À distância da sociedade de Jerusalém, ele vê os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Utilizando a clarividência que lhe é peculiar, antevê Simão Pedro cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica e avisa-o quanto ao perigo que isso representa para a fraqueza do apóstolo. Nas últimas instruções ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações percussientes, demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas, a despeito das dúvidas que a ponderação suscita entre os ouvintes. Nas preces de Getsemane, aliando clarividência e clareaudiência, conversa com o mensageiro espiritual que o reconforta. Ali quando ele vai fazer as suas orações. Mediunidade curativa. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados, diversos recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias, reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe convincente: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhes recorrem à caridade, exclama: Seja feito segundo a vossa fé. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E finalizando, André Luiz fala sobre Evangelho e mediunidade. A prática da mediunidade não está somente na passagem do Mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro aos obsessos do caminho, mas também na equipe dos companheiros aos quais se apresenta em pessoa depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. E no último parágrafo, André Luiz finaliza: O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. E nós podemos afirmar que a mediunidade tem por finalidade abrir aos homens os horizontes da vida eterna, portanto, é uma tarefa sagrada. Que Deus nos abençoe.
noite a todos. Vamos então nessa noite, nesse encontro, mais uma vez juntos, dando continuidade então ao estudo que iniciamos, aos apontamentos que trouxemos na semana passada sobre a autoobsessão, um texto da Sueli Caldas Schubert. No livro Os Poderes da Mente, nós vimos autoobsessão, em seguida começamos a falar sobre as doenças fantasmas que muitas vezes surgem justamente de determinados tipos de pensamentos desequilibrados. E dando continuidade então, ela coloca: também a insatisfação, a revolta, o tédio levam não raramente o indivíduo ao desânimo, ao desalento ou às atitudes irresponsáveis, podendo desaguar até mesmo nas drogas, no crime, como formas de fuga da angústia de que é portador. Em casos mais graves, as ideias negativas recorrentes que assomam a mente expressam conteúdos do passado, trazendo no bojo o sentimento de culpa, a se traduzir em distúrbios mentais os mais variados, pelos bloqueios que o espírito engendra inconscientemente como forma de autopunição. São indivíduos que não se permitem ser felizes, que sempre sentem remorso ao manifestarem alegria, denotando em análise mais profunda que não gostam de si mesmos e, em simultâneo, têm dificuldade em demonstrar sentimentos de ternura, carinho e amor. Em casos extremos, nesses processos de autopunição, encontramos aquelas pessoas que se apresentam com o desejo mórbido de ferir a si próprias. Podemos citar 2 casos de nosso conhecimento. O primeiro de uma moça de 25 anos que se mutila com faca em várias partes do corpo, em episódios que se repetem com certa frequência, ao ponto de certos cortes necessitarem de sutura. Isso aterroriza a família, pois para agravar ainda mais a situação, ela resiste ao tratamento psiquiátrico, embora já tenha sido internada à força algumas vezes. O segundo é o caso de um rapaz, hoje com 40 anos, que desde a infância se agride com repetidos tapas na cabeça e no peito durante várias vezes por dia. Todos os tipos de tratamento já foram tentados. A família é muito dedicada e durante todos esses anos mantém o tratamento espiritual, a fluidoterapia de maneira constante, porém sem lograr maior êxito. Em ambos os casos foram constatados graves comprometimentos em reencarnações anteriores, presença de espíritos perseguidores e um processo de autopunição assodado pelos obsessores que assim se vingam dos agravos do passado. Então são situações muito difíceis, como nós vimos aqui o relato, em que o sentimento de culpa é tal que a pessoa se entrega, aqui no caso, esse jovem, desde a infância, já se entregava a esse processo de autopunição, que acabou atraindo ali companheiros perseguidores de um passado, e por esse processo de autopunição, que é o espírito sentindo-se culpado, agasalhou, acolheu a essas mentes que o perturbam a ponto dos tratamentos não trazerem o êxito necessário, porque nós sabemos que todos os tratamentos médicos, psiquiátricos, tratamentos espirituais que costumam ajudar muito, mas quando não há colaboração do próprio paciente, do próprio obsediado, do próprio que se auto-obsedia, não havendo a própria colaboração, os resultados realmente ficam longe de serem os esperados, né?
E tratando-se de culpa, é muito importante que entendamos o que seria o arrependimento. E Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual. No estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Então, é muito comum o espírito, tendo uma noção maior, mais ampla das situações que viveu, das situações que criou, é muito comum ele arrepender-se no plano espiritual, rogar a Deus uma nova encarnação para poder reparar aquele mal que foi feito. Mas para nós que estamos aqui encarnados, é importante que o nosso bom senso, o nosso discernimento entre o bem e o mal, nos aponte o que deve ser mudado. Então, que entendamos que o arrependimento é muito importante, ele é o primeiro passo, mas ele não é suficiente. A doutrina espírita nos coloca claramente que após a conscientização do erro, após o arrependimento do ato praticado, é preciso que haja o desejo da reparação e a reparação. Então, são etapas, né? É o arrependimento, a expiação e a reparação. Porque não basta nos arrependermos para estarmos livres das consequências daquele ato. Então, Kardec, nestas questões, no livro 4 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, todos podem ler ali com calma as questões a partir da 990 e vão ver a importância do arrependimento, mas a necessidade do desejo da reparação e a necessidade de sabermos que passaremos pelo processo de expiação daquele mal que fizemos, né? E para completar essa ideia, esse aprendizado tão importante para todos nós vamos pegar uma página do Jorge Hessen, um grande estudioso do Espiritismo, que ele vai falar sobre o destrutivo sentimento de culpa. A percepção da culpa tem sido objeto de investigações e influências no amplo debate temático da doutrina dos espíritos e das ciências psíquicas. Sabe-se que são intermináveis e graves as consequências da conservação da culpa em nossa vida, podendo alcançar indescritíveis destroços emocionais, psicológicos, comportamentais e morais. Então, aqui ele está falando das graves consequências da conservação da culpa, porque nós não podemos nos demorar na culpa. A culpa leva ao destrutivo sentimento de remorso, a esse sentimento de culpa que nos leva à autopunição, nos permitindo, nos entregando aos algozes, porque passamos a achar que somos merecedores daquilo que eles nos trazem, né, como castigos, como consequência ali dos nossos atos. Então, mas isso acontece quando nós nos demoramos na culpa e nos cristalizamos na culpa. Mas vamos ver aqui o texto dele. A famosa culpa se consubstancia numa sensação de angústia adquirida após reavaliação de um ato tido como reprovável por nós mesmos, ou seja, quando transgredimos as normas da nossa consciência moral. Sob o ponto de vista religioso, a culpa advém na transgressão de algo proibido ou de uma norma de fé. A sanção religiosa tange para a reprimenda e condenações punitivas. A sinistra culpa religiosa significa um estado psicológico, existencial e subjetivo que indica a busca de expiação de faltas
ante o sagrado como parte da própria autoiluminação como experiência sectária. Frequentemente, a religião trata a culpa como um sentimento imprescindível à contrição e à melhoria pessoal do infrator, pois o mesmo alcança a mudança apenas se reconhecer como pecaminoso o ato cometido. Então, certas leituras religiosas, certas experiências religiosas nos levam naquele ato de contrição a nos confessarmos minha culpa, minha máxima culpa. Então esse reconhecimento da culpa, essa punição que nos impomos pelo erro praticado é o que nos libertaria daquilo que fizemos. Continuando no texto, essa interpretação religiosa não se compatibiliza com as propostas espíritas, até porque a culpa é uma das percepções psíquicas que não se deve nutrir por ser uma espécie de mal-estar estéril, uma inútil insatisfação íntima. De que adianta nós ficarmos nos martirizando com um sentimento de culpa se nada fazemos? Por isso é um sentimento estéril. Ele é importante num primeiro passo, mas após esse primeiro momento, há de vir os seguintes. É um sentimento estéril, então. Em verdade, quando nos culpamos, tolhemos todo o potencial de nos manifestar com segurança perante a vida. A culpa tem perigosas matrizes nas exigências de autoperfeição que nos constrange a curvar-nos diante de alguns atos equivocados. Tal estado psicoemocional provoca em nossa consciência alguns sentimentos prejudiciais, tais como o autojulgamento, a autocondenação, a autopunição. Importa libertar-nos das lamentações, dos processos psicológicos de transferência da culpa, da autocomiseração, das condutas autopunitivas e assumirmos com calma a responsabilidade pelos nossos próprios atos. É verdade. O comportamento autopunitivo causa gravíssimas doenças emocionais, notadamente a depressão. Atualmente, a depressão é um colossal drama humano. Eu não mereço ser feliz. Eu não nasci para ser amado. Ninguém gosta de mim, etc. Aqui se manifesta um comportamento autopunitivo de complicado tratamento psicológico e espiritual. Então, vocês vejam que não é fácil, né? Como vimos ali o caso daquele conhecido da Sueli Caldas. Nesse caso, a culpa está punindo e aprisionando. O culpado está acomodado na queixa e na lamentação pela culpa. Mais amadurecido psicologicamente, poderia avançar pelo caminho do auto-perdão e capacitaria a abrir mais o coração para a vida. Então, há um ponto que nós temos que compreender profundamente. Se Deus espera de nós, se Jesus nos ensinou que Deus espera de nós que perdoemos aos nossos inimigos, aqueles que nos prejudicaram, da mesma forma temos que nos perdoar. O auto-perdão é fundamental para que nos libertemos da culpa, e libertar-se da culpa não é concluir, não tem problema o que eu fiz, absolutamente. É apenas dar o passo seguinte, porque a culpa é o primeiro passo, mas os outros passos têm que se seguir e precisamos que eles venham e que não se demorem.
Nas patologias depressivas, continuando no texto, muitas vezes há muito ódio guardado no coração. Muitas vezes oscilamos entre atos que geram a artimanha do desculpismo e ações que determinam a culpa. Dependendo de como lidamos com tais desafios, a culpa permanece mais forte, produzindo situações que embaraçam o estado psíquico e emocional, razão pela qual não nos podemos exigir perfeição. E, não obstante, devemos fazer esforços contínuos de autoaperfeiçoamento, afastando do desculpismo, que nada mais é do que uma porta de escape para a fuga das próprias obrigações. Sim, é preciso que nos perdoemos. O auto-perdão ilumina a consciência, predispondo-nos à reparação necessária, que é o passo seguinte depois do reconhecimento da culpa. A reparação necessária. Então, o auto-perdão te abre as portas, te predispõe à reparação, a fim de realizarmos o bem àqueles a quem fizermos o mal. Praticarmos a bondade em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-nos humildes se temos sido orgulhosos, amáveis se temos sido austeros, caridosos se temos sido egoístas, benignos se temos sido perversos, laboriosos se temos sido ociosos, úteis se temos sido inúteis. Então, é o auto-perdão que nos possibilita o próximo passo, como nos ensinou Kardec, que o arrependimento é o primeiro passo, mas não basta, né? Então é preciso que continuemos, nos perdoemos para partirmos para a reparação. E é importante também que entendamos que nem sempre a reparação vai se dar nesse primeiro momento, muitas vezes escapou das nossas mãos a possibilidade de reparar junto daquele a quem nós agimos, a quem nós prejudicamos. Mas essas mudanças que nós acabamos de ver nesses conselhos, sendo amáveis se fomos austeros, humildes se fomos orgulhosos, enfim, mudando o nosso comportamento e agindo de outra forma com as demais pessoas, nós já estamos iniciando um processo de reparação, mesmo que ainda não seja junto daquele, né, daquela determinada pessoa, daquele determinado grupo, mas já estamos nos preparando e aliviando e afastando o sentimento de culpa. Então é isso, carregar culpa é um estado de preguiça. Ele fala, né, ele dá a entender dentro desse desculpismo, dessa acomodação, e vamos nos destruindo por esse sentimento. Voltando ao texto, pensemos o seguinte: nós erramos porque somos humanos ou somos humanos porque erramos? Na verdade, todos acertamos e erramos. Não há pessoas perfeitas na terra. Se fizermos as coisas certas, nos regozijemos por isso. Porém, se erramos, sigamos em frente e aprendamos com o erro, pois quando aprendemos com os erros, eles se tornam o grande caminho da lição e do crescimento interior. Desta forma, fica ilustrado que se errar é humano, diluir os erros e ter resignação são as alavancas para impulsionar a vida, para prosseguir a marcha nas trilhas do bem, trabalhando e servindo para reparar os fracassos da caminhada. Então, acho que ficou muito claro para nós essa necessidade de diluirmos os erros. E de que formas nós diluímos? Agindo justamente diferentemente daquilo que nos levou ao erro, daquela atitude que tivemos, daquele sentimento
nocivo que nos levou àquele determinado erro, é justamente trabalhar em cima disso, e esse processo de trabalho, né, já inicia um processo de reparação. Então Kardec nos deixa muito claro, são 3 etapas, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Mas nós podemos aliviar a expiação, já iniciando um processo de reparação. Será que todos nós compreendemos que anteciparmos a reparação nos colocará em condições tais para a hora de realmente resgatarmos aquele erro cometido? Estando junto daqueles a quem ferimos, já estaremos em outras condições e com muito mais chances do acerto e com a nossa responsabilidade jamais atenuada pelas conquistas que se fizeram durante esse nosso caminhar de desejo de reparação. Isso é muito importante, que fique muito claro para nós e que afastemos aquelas ideias que outras crenças nos trouxeram e que muitos ainda entendem, de que basta reconhecermos os erros, seremos perdoados. Então, minha culpa, minha máxima culpa, compreendendo que naquele ato de contrição estamos ganhando o perdão de Deus, porque reconhecemos os nossos erros. Reconhecer o erro é o primeiro passo. Mas infeliz de nós se pararmos nesse primeiro passo, porque esses sentimentos se cristalizam, trazendo consequências dolorosas. Agradecidos então a Deus, a Jesus, com muita confiança, que esses aprendizados penetrem em nosso coração, que essas vibrações amorosas nos envolvam e se estendam a tantos e tantos que vibram conosco, a tantos e tantos que oram aos céus, rogando ao Pai as bênçãos para o conforto, para o amparo, para o auxílio. Tenhamos